muito bem-vinda ao meu canal. Quem está falando é a professora Marley Mendes e hoje eu vou ensinar a soma vetorial. Bom, um vetor, para ele ficar bem caracterizado, é necessário que a gente saiba o módulo, a direção e o sentido. O que é o módulo? O módulo é isso aqui, ó. É o tamanho, é a medida, é o número do vetor. Isso é o módulo. Esse vetor aqui, B, olha, ele mede quanto? 2 unidades de medida. Esse vetor C, ele mede quanto? 2 unidades. E esse vetor A já é um pouco mais difícil para a gente descobrir a medida, mas impossível? Não. Por quê? Porque olhando para esse cateto, esse lado, e olhando para esse outro lado, esse cateto, aqui vai formar um triângulo retângulo, onde A é a hipotenusa, esse lado mede 2 e esse mede 2. Então, a gente diz que o vetor A ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então, não impossível, é mais trabalhoso, mas não impossível. Bom, e para começar a te ensinar como que a gente soma um vetor, a soma vetorial, nós vamos pegar algumas letras de 3 atividades. A primeira atividade, ela diz assim, olha, atividade 1, dados os vetores A, B e C representados na figura, determine a direção, ou seja, a atividade pede a direção e pede o sentido. O módulo não é pedido nessa atividade, só pede a direção e o sentido, ou seja, quanto que o vetor mede, né? Quanto que a soma vetorial que ele está pedindo na atividade, em cada atividade, essa soma, esse resultado dessa soma, mede quanto? Ele não pede, ele pede só o que? Ele pede direção e pede o sentido, apenas. Então, nós vamos fazer a letra D, né? Letra D. Nós vamos fazer a letra D aqui, né? Nós vamos fazer a letra D. Que ele está pedindo o quê? A soma do vetor A, do vetor B e do vetor C, né? O que ele está pedindo dessa soma? Ele pede só a direção e o sentido desse resultado, só isso. Então eu vou representar aqui outra coisa. Eu posso pegar esse vetor e representar ele, né? Trazer ele para minha folha. Só que eu tenho que respeitar como ele está lá. Então, como nós vamos fazer a letra D, o que a letra D pede? A letra D do exercício 1, da atividade 1, ela pede a soma do vetor A somado com o vetor B somado com o vetor C. E o que ele pede desse resultado? Ele pede só a direção e pede o sentido. Então, voltando aqui, eu falei do módulo e não falei da direção e sentido. Vamos falar da direção do vetor B. Qual que é a direção? Está na vertical ou está na horizontal? O vetor B está na vertical. Essa é a direção. E o sentido? O sentido é para onde aponta a seta. Para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Então, a direção do vetor B é vertical e o sentido é para baixo. A direção do vetor C é horizontal e o sentido é para a direita. E para a gente falar da direção e do sentido do vetor A, um pouquinho mais trabalhoso, a gente pode falar que aqui, olha, tem um ponto. Eu chamo esse ponto de T. Vou chamar esse ponto de T, poderia ser qualquer letra. E aqui, olha, tem outro ponto. Vou chamar isso de ponto S.
Então eu diria que o quê? A direção é a direção da reta TS. Ou eu poderia falar, a direção é a direção da reta que contém os pontos T e o ponto S. Ou eu falaria direção da reta TS. E qual que é o sentido? O sentido é de T para S. Então eu usei 2 pontos, eu falei de ponto, falei de reta para falar da direção e do sentido do vetor A. Por quê? Porque ele não está nem na vertical e nem na horizontal, e sim na diagonal. Então é isso que eu devo fazer da direção e do sentido. Então vamos lá para a letra D, né, da atividade 1, aqui na folha. Então, olha, eu vou representar o vetor A. Nota que o vetor A, né, a direção e o sentido dele, vai pegar os 2 quadros. Então, eu vou trazer ele para cá, ó. Bom, tá representado quem? Tá representado aqui meu vetor A. E a atividade, ela pede A mais B. Então, eu vou pegar o A mais o B. Como que eu vou pegar agora esse B que tá aqui e vou trazer ele para cá? Desse jeito, né? Só que eu vou trazer ele como? Começa o vetor, termina o vetor. Então, eu vou trazer o B para cá, ó. Onde termina o vetor, começa o outro. E o vetor B está aqui, ó. Aqui está a representação do vetor B. O resultado da soma desses 2 vetores está onde? Né? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui está o resultado da soma do vetor A e do vetor B. Vou chamar esse resultado de R, RAB. O que significa RAB? A resultante da soma do vetor A mais o vetor B. Só que a atividade pede A mais B mais C. Uma vez que eu tenho o resultado da soma do vetor A mais B, então agora eu vou pegar o C e vou representar ele aqui no resultado. Então, o C está, ó, começa, termina. Então, eu vou representar, vou pegar uma outra cor aqui, ó. Então, aqui, ó, está o meu vetor C. Então, agora, eu tenho que somar A mais B mais C. Eu fiz A mais B, tá aqui o resultado de A mais B. Então, agora eu representei o vetor C. Então, qual que é a direção dessa soma toda? A direção é horizontal. E qual que é o sentido? Para a direita. Isso por quê? Porque agora, como eu fiz a soma de A mais B, eu vou somar agora o resultado de A mais B com o vetor C. Então, eu vou representar aqui, né? Daqui até aqui tem a soma de A mais B e agora C. Então, deu um resultado. Desculpa aí quando sai fora, gente, é porque para segurar e gravar e escrever ao mesmo tempo, então é difícil, né? Então, olha bem, esse daqui é o que o exercício me perguntou. Esse vetor daqui até aqui é o resultado da soma de A mais B mais C. Então, olha bem para vocês verem. Nós fizemos o resultado primeiro de um e somamos com o outro. Então, quer dizer que todas as vezes que a gente tiver 2 vetores, um
2, na mesma direção, que é horizontal, e os dois no mesmo sentido, a gente soma os dois, né? Olha, 2 unidades mais 2 unidades, tornaram 4 unidades. Então, todas as vezes que a gente tiver 2 vetores na mesma direção e no mesmo sentido, basta somar, basta juntar. Então, tá aqui o resultado, né? A resultante da soma de A mais B mais C. Então, aqui está finalizado. Porém, ele só pede o quê? Direção e sentido. Então, qual que é? Ele não pede o módulo. Se ele pedisse o módulo também, seria 4. Mas ele não pede, ele só pede a direção. Então, qual que é a direção? E qual que é o sentido? Então, responderíamos assim: direção horizontal e o sentido para a direita. Pronto. Com essa explicação, vocês poderão fazer a letra A letra B e a letra C. A letra D está pronta, né? Espero que vocês tenham aprendido. Bom, vamos passar então agora para a atividade 2. Atividade 2, notem, dados os vetores A, B, C. Deixa eu subir mais um pouquinho. A, B e C representados, né, no desenho, determine o módulo. Então, nota, esse exercício ele não pediu nem a direção e nem o sentido que o número 1 pediu. Ele pediu apenas o módulo. Módulo é o quê? Valor, tamanho. Então, mais uma vez eu vou fazer para vocês a letra D. A letra D do exercício 2 agora. Então, olha bem, vamos vir para a folha. Letra D do exercício 2. O que que pede? A mais B mais C. Só que agora, o que que ele quer? Módulo. Módulo. Então, é o que? Tamanho, valor, é um número. Então, nós vamos lá ver como que está a direção e o sentido do vetor A, B e C. Nota, o vetor A mede 1, 2, 3 unidades. E qual que é a direção? Horizontal, horizonte, horizontal. Qual que é o sentido? Para a direita. Vetor B, qual é o módulo? 2 unidades. Qual que é a direção? Horizontal. Qual que é o sentido? Para a direita. Vetor C, mede quantas unidades? 2. Qual que é a direção? Horizontal. E qual que é o sentido? Para a esquerda. Então, está aí, né, nossos vetores. O que que nós vamos fazer agora? A mais B mais C. Então, vamos lá. Vamos para a folha para a gente representar aqui A mais B mais C. Então, quer dizer que vou representar aqui para vocês o vetor A, que mede 3 unidades. Tá aqui o meu vetor A. Agora, eu vou representar, né? Vou representar meu vetor B agora. O meu vetor B está aqui, ó. Ó, início, terminou. Então, meu vetor B tá aqui, ó. Aqui tá meu vetor B. Então, quer dizer que A mais B, né, dá um módulo, ou seja, um valor de 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Mas eu não posso parar aqui, porque não é só o somatório de A mais B. Ainda falta o vetor C. Então, beleza. O vetor A mais B deu um resultado de 5. Só que agora eu vou representar o vetor C, né? O vetor C, ele mede 2 mais o sentido para a esquerda. Então,
Então, vou aqui representar ele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Início, ó. Tá aqui, ó. Assim. Aqui tá o vetor C. Então, quer dizer que o resultado deu 5. Mas agora eu tenho que tirar 2. Por quê? Porque, veja bem, todas as vezes que eu tiver 2 vetores na mesma direção horizontal, no mesmo sentido, um vai acrescentar no outro. Nós vamos somar os dois. Mas quando eu tenho um vetor na mesma direção e o outro também na mesma direção, mas o sentido contrário, então nós vamos fazer o quê? Uma subtração do maior, nós vamos retirar o menor. Então é como se o B com C fosse nulo, né? Eles dois se anularam porque estão na mesma direção e no sentido contrário. O que sobrou? Sobrou só o A. Então, quer dizer que o resultado vai dar o quê? Nota para vocês verem, olha. Nós temos 2 vetores, porque a soma de A mais B deu um vetor de 5 aqui, o resultado. É como se a gente fizesse assim, ó. Somou A mais B, deu isso aqui. Esse vetor. Como é que chama esse vetor? Resultado de A mais B. Deu esse vetor. Bom, agora nós, com esse resultado, nós temos que somar com o C. Somar com o C tá aqui, ó. Então, do somatório de A mais B, nós retiramos o vetor C. O que sobrou? Sobrou um vetor aqui, ó, que mede 1, 2, 3 unidades apenas. E agora, como que a gente vai determinar o sentido do resultado? A gente vai ver qual que é o sentido do maior vetor. Qual vetor que é maior? A soma de A mais B ou C? Lógico, a soma de A mais B. Então, quer dizer que qual que é o sentido da soma de A mais B? Para a direita. Então, o nosso resultado vai ter que ser para a direita. Então, tá aqui o sentido, né, do nosso resultado. Resultado de quê? Da soma de A mais B mais C. Então, tá aqui. E ele quer um módulo. Módulo é número, é valor, é o tamanho. Quanto mede? 1, 2, 3. 3 unidades. Com isso, né, nós fizemos a letra D do exercício número 2. Pediu só o módulo, contrário do número 1, que pediu a direção e o sentido. Então, a atividade 2 só pediu o módulo, só o valor. E eu optei por fazer a letra D porque ela vai contemplar todas as outras letras para você fazer. Se você seguiu, você vai fazer todas as outras letras. Bom, agora nós vamos para a atividade 3 e vamos ver o que pede. Atividade 3, veja bem. Atividade 3 diz assim: dados os vetores A, B, C, só que ele não deu na atividade 3, ela tem um erro aqui, porque não deu a atividade A, B, quer dizer, os vetores A, B e C não. Nota que ele deu o vetor A, ele deu o vetor B, ele deu o vetor C e deu o vetor D. Então, nós vamos fazer essa correção aqui, ó. Dados os vetores A, B, C e D representados no desenho, o que para nós determinarmos? É para determinar a direção, é para determinarmos o sentido e é para determinar também o módulo. Então, quer dizer que a atividade 3 está te pedindo módulo, direção, sentido. Todas as 3 características que o vetor tem que ter. Então, ele pede módulo, direção e sentido. E o desenho da número 3 está representado agora aqui, né, do quadriculado, para você sempre ter uma base de quantas unidades de medida que mede.
O vetor A tem 3 unidades, vetor B 2. Vamos falar assim, vetor A, módulo 3, direção horizontal, sentido para a direita. Vetor B, quanto mede? 2 unidades. Qual que é a direção? Vertical. Qual que é o sentido? Para cima. Vetor C, mede quantas unidades? 2. Direção horizontal, sentido para a esquerda. Vetor D, qual que é a medida, o módulo? 1 unidade. Qual que é a direção? Vertical. Qual que é o sentido? Para baixo. Bom, e dessa atividade número 3, nós vamos fazer a letra J e nós vamos fazer a letra K apenas. Por quê? Porque essas letras contemplam todas as outras letras. Então, vai ficar fácil agora para você fazer o exercício. Bom, eu já representei, né, os vetores aqui na minha folha. Tá aqui, ó. Todos os vetores representados. Então, nós vamos fazer, vou deixar aqui em cima, ó, a letra J. Letra J pede o quê? Pede o módulo, direção e sentido do resultado da soma do vetor A mais o vetor C e mais o vetor D. O que pede? Módulo, direção, sentido. Então, eu vou deixar até aqui assim, ó. Pede o módulo, nós vamos ter que responder. Pede a direção e pede o sentido. Pronto. Então, vamos agora trabalhar para descobrir o quê? Módulo, direção e sentido do somatório de A mais B, A mais C, quer dizer mais D. Então, vamos lá. Vamos trabalhar para isso. Então, olhando agora, nós vamos pegar o vetor A e o C primeiro. Então, eu vou representar aqui, ó, o vetor A. Vou representar com uma caneta para ficar mais fácil. Tá aqui o vetor A. O vetor A tá aqui e eu devo fazer o A mais o C. A aqui, ó. A mede 1, 2, 3. E o C? O C tá aqui, ó. Mede quanto? Mede 2 unidades. Então, quer dizer que eu tenho 2 vetores na mesma direção horizontal e com sentido contrário. Como que eu acho o resultado dessa soma? Do maior, eu retiro o menor. Então, eu vou retirar 2 unidades aqui. O que sobrou? Sobrou só isso aqui, ó. O que é isso aqui? O resultado da soma de A mais B. Bom, acabou o exercício? Não, porque agora com esse resultado nós vamos ter que somar com o vetor D. Então, o vetor D, vamos lá ver como que é a posição dele e vamos colocar aqui. Bom, vou colocar aqui agora, ó, o vetor D. Vetor D tá aqui. Vetor D. Como que nós vamos achar a resultante desses 2 vetores? Nós vamos fazer assim, olha. Tracejar aqui, ó. Tracejar paralelo com o vetor, né? Ali o quadro já tá ajudando a gente. Eu vou tracejar aqui, ó, paralelo com o somatório de A mais B. E essa diagonal aqui, ó, vai ser a resultante. Então, essa diagonal, né, vai ser o resultado da soma de quem? A soma de A. Aqui eu falei C, B, né, gente? Não é B, não, é C, tá? Porque é soma de A mais C é RAC. Cismei com esse B. Então, esse resultado aqui, ó, é a soma de A mais C mais D. Então, quer dizer que agora a direção e o sentido tá aí já, né?
Qual que é a direção? Qual que é o sentido? Né? Tá apontando para onde? Tá apontando para cá. E essa é a direção. Como essa direção não é nem horizontal e nem vertical, vamos ter que colocar 2 pontos para falar dela. Dela quem? Da direção e do sentido. Então, nós vamos colocar aqui, ó, um nome qualquer de ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E. E vou colocar um outro ponto aqui, ó, e eu vou chamar de F. Então, quer dizer, aqui eu tenho um ponto E e aqui eu tenho um ponto F. Nota que por 2 pontos passa uma reta, ó. 2 pontos passa uma reta. Então, só para ficar fácil de falar da direção. Então, vamos responder sobre a direção. Qual que é a direção do somatório? A direção é a direção da reta que contém, vou colocar aqui, ó, contém os pontos E e F. Pronto, falamos da direção. Qual que é a direção? A direção da reta que contém os pontos E e F. Qual reta? Essa reta aqui, ó. Bom, e qual que é o sentido? Sentido agora ficou fácil. Para não ficar muito embolado aqui, ó, né? Como essa resposta veio daqui. Qual que é o sentido? Vou responder aqui, ó. Sentido é de E para F. Então, qual que é o sentido do ponto E para o ponto F? Então, só pode ser do ponto E para o ponto F. Não pode ser o contrário, porque eu não respondi o contrário, do ponto E para o ponto F. Bom, então nós respondemos sobre a direção e o sentido. E agora, para achar esse número, ou seja, esse valor, o módulo desse resultado, não é difícil, né? Não é difícil, só um pouco trabalhoso. O que nós vamos fazer, então, para nós encontrarmos esse valor? Nós vamos fazer o seguinte, só estou ajeitando aqui esse vetor D que ficou muito feio. O que nós vamos fazer? Se você notar aqui, olha, quanto mede? 1. E se você notar aqui, quanto mede? 1. E nós estamos precisando saber isso aqui, que a gente não sabe quanto que mede. Mas se você olhar, olha, tem um triângulo, retângulo. E o que nós podemos aplicar? O Teorema de Pitágoras, que vai falar que o quê? Aqui, ó, nós estamos chamando de R, isso aqui, ó, nós estamos chamando de RACD. O que significa? O resultado da soma do vetor A mais C mais D. Então, nós estamos chamando de RACD, esse aqui chama D, e esse daqui, olha, é o mesmo tamanho do resultado da soma de A mais C, que vale 1. Então, o teorema diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos colocar isso em prática. A nossa hipotenusa nós estamos chamando de RACD. Vou colocar só R. R ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por que 1, professora? Porque essa medida é 1 e essa medida é 1, só não sabemos essa. Então, continuando, R ao quadrado é igual 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, R ao quadrado igual a 2. Quero tirar esse 2 daqui. Potência vai para o outro lado como raiz quadrada de 2.
Então agora é só a gente, né, pegar a raiz quadrada aproximada de 2. Então, a raiz quadrada aproximada de 2 vai ser 1,4. Pronto, encontramos o módulo do vetor, ou seja, vimos quanto que mede o que a gente estava procurando. Essa medida é 1, essa medida é 1, essa é aproximadamente 1,4. Então, agora a gente responde o exercício, 1,4. Então, a gente pode falar do módulo, que é 1,4, né, da letra J. Nós podemos falar da direção. Qual que é a direção? A direção é da reta que contém os pontos E e F. E a gente pode falar do sentido. Qual que é o sentido? De E para F. Então, nós caracterizamos muito bem o vetor resultante, o resultado da soma de A mais C mais D. Bom, vamos pegar agora uma outra letra, né? Que eu falei com vocês que faria a letra K. A letra K tá falando para somar A mais B mais C mais D. Então, vou passar ela para minha folha aqui para a gente começar a trabalhar para obter esse resultado. Então, a letra K está me pedindo, então, somatório do vetor A mais B mais C e mais D. O que ele está me pedindo? Ele está me pedindo o módulo. Qual que é o módulo desse somatório, desse resultado? Está me pedindo a direção. Qual que é? Está me pedindo o sentido. Qual que é? Então, vamos começar a trabalhar, né? Vou fazer aqui na folha, ó. Vou usar essa parte, né? E nós vamos pegar. Como é que tá, então? Eu vou pegar A mais B primeiro. Então, olha. A mais B. Vou representar ele aqui para a gente começar a trabalhar. O A, então, aqui, ó.